Hoje em dia tem muita gente com a mente congestionada e que precisa de uma libertação. É uma frase de um dos nossos pastores aqui no livro Frases de Vida. Veja, Ezequiel capítulo 13. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Israel tem esses tipos de profeta, como as raposas no deserto. Eles têm falsa visão e adivinhação mentirosa, dizendo: assim diz o Senhor, e o Senhor não os enviou. E esperam que outros confirmem a sua palavra. Veja, dá uma pausa aqui para continuarmos. Falsos profetas que profetizam dizendo em nome do Senhor e que estão esperando outros confirmarem a sua profecia. Que coisa mais, diria o pastor Juvenal. O pastor Juvenal diria: que coisa mais esdrúxula, mais escandalosa, mais feia. Um profeta que está em nome de Deus, profetizando em nome de Deus, e está esperando que outros confirmem a sua profecia. Isso é uma coisa terrível, mas vamos seguir aqui para não tomar muito tempo nos comentários. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porque falaste vaidade e viste mentiras, portanto eis que eu sou contra vós, diz Deus. E, voltando aqui ao versículo 7, não tiveste uma vã visão e não falaste adivinhação mentirosa, quando dizeis o Senhor o diz, embora eu não tenha falado? Portanto, assim diz o Senhor, Deus, porque falaste vaidade e viste mentira. Veja, por que falar vaidade? Porque ele quer falar algo que agrada ao seu ego e ao ego de quem está ouvindo. Essas são as profecias. E quando fala profecias, nós não estamos dizendo propriamente dito somente profetizar algo que vai acontecer. Um pregador, quando está pregando, ele está profetizando. A palavra nesta manhã está profetizando a seu respeito. Ela está falando com você. Vai chegar partes da palavra que vai falar diretamente com você. É discernindo o coração, discernindo os pensamentos do seu coração. Ou então não é a palavra de Deus o que estou dizendo nesta manhã. Porque o grande desafio da hora é você saber de fato quem Deus está comissionando a falar em nome dele. Porque eu posso sair aqui da minha cidade, chegar em outra cidade e dizer que o prefeito me enviou. Como eu moro aqui em Cuiabá, eu diria assim: o prefeito fulano de tal, não vou citar o nome, da cidade de Cuiabá me enviou aqui a esta cidade. Mas se ele não me enviou, logo saberão que eu sou um falso profeta, não é isso mesmo? Portanto, assim diz o Senhor: fendar-lhe-ei com vento tempestuoso em minha fúria, e haverá chuva transbordante na minha raiva, e grandes pedras de granizo na minha fúria para os consumir. Essa é a sentença para os falsos profetas, aqueles que pregam para agradar os outros, aqueles que pregam para encher a igreja, aqueles que pregam para dividir famílias, simplesmente para ter mais um membro ali, quando na verdade deveria unir as famílias. Se você está em um ministério que divide famílias, um ministério que toma membros de outra igreja, você está no ministério errado. Você está no lugar errado. Isso eu posso falar como assim diz o Senhor. Por quê? Porque Deus não criou ministérios para dividir. Deus é um corpo unido por células. O natural está explicando o espiritual. O nosso corpo ele é unido por células. Tira uma célula para você ver. Aquilo fará falta. Isso já está mostrando que uma célula dividida no corpo de Cristo, ela causará danos. Ela está causando arranhões na palavra. Ela está deturpando a palavra, está desfocando o foco de Cristo, que é o amor. Amai-vos uns aos outros.
quando amarmos verdadeiramente uns aos outros, então saberão que sois os meus discípulos. Agora, como você prega divisão, você causa divisão e você está mostrando o corpo de Cristo para quem está te assistindo, para quem está te seguindo ou para o mundo lá fora que está observando você como igreja. Se eu prego a Jesus Cristo, eu tenho que pregar unidade, eu tenho que pregar amor, eu tenho que pregar renúncia, respeito, consideração. Um evangelho que ele simplesmente parece ser um evangelho corajoso, aquele que chega querendo colocar as coisas nos lugares. Esse não é o evangelho de Cristo. Este não é o evangelho de Cristo. Paulo tinha poder para arrasar, assolar as igrejas quando ele, depois de convertido, estou dizendo, com o poder que ele tinha, mas ele não fez isso. Ele simplesmente saiu pregando a unidade por onde ele podia. Ele pregava a unidade na igreja de Coríntios, na igreja de Éfeso, na igreja de Tiatira, aonde ele estivesse, ele pregava. Coríntios 13. Hoje é o dia do 13, né? A leitura está no 13, termina com o versículo 13 e agora me veio aqui 1 Coríntios 13. Paulo pregando o amor. Veja lá se o amor divide. Veja lá se o amor ensoberbece. Porque agora eu tenho uma grande igreja, eu tenho membros mais do que você, estou conseguindo isso, conseguindo aquilo, porque eu estou indo em tal cidade e consigo mais pessoas do que você. Esse é o evangelho de Cristo? De maneira alguma. Este não é o evangelho de Cristo. Quando você vê algo assim, fuja disso. Como diria minha avó, fuja disso como o diabo foge da cruz, porque isso irá te alcançar lá na frente. Pode parecer bonito hoje, pode parecer vantagem hoje, mas isso não é. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu posso afirmar, isto não é o evangelho de Cristo. Isso é o evangelho de homem, de profetas mentirosos, como está dizendo aqui em Ezequiel 13, que profetizam em seu próprio nome, que falam profecias e pedem para os outros confirmarem. Qual que é o versículo que está aqui? Nós lemos aí, né? Eles esperam, é no versículo 6 de Ezequiel 13. Eles profetizam e pedem para outros confirmarem. Vai lá e fala que você foi curado na igreja. Às vezes nem foi. Olha, vai lá e fala pro seu marido que eu vi ele entrando por essas portas aqui da igreja e tal, para ver se ele vem, para ver se convence ele. Ora, que evangelho mais imundo é esse? Esse não é o evangelho de Cristo. Nunca será dessa forma. Mas vamos ganhando tempo aqui na mensagem. O tempo da unidade e o sinal. É uma mensagem pregada pelo nosso querido irmão Grana. Deixa eu ver aqui. Ele a pregou no dia 18 de agosto de 1963. E é tão viva para nós quanto o foi nos seus dias. Esta mensagem da qual estou falando é uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Assim como houve João Batista com uma mensagem precursando esta primeira vinda, agora esta segunda também tem que haver uma mensagem precursora. Tem que haver uma voz na terra dizendo: eis aí o caminho, seguir por ele. Que caminho é este? É o caminho das Escrituras Sagradas. É você unindo-se a Deus através da palavra, não através de homens, de igrejas feitas, formadas por pensamentos próprios, que acha que tem que ir lá e abrir uma igreja para começar uma obra para Deus, quando Deus não está requerendo aquilo. Como pode desconsiderar os preceitos bíblicos e achar que isso está certo? Como pode estar desejando que seu povo afunde junto com eles? É um marinheiro irresponsável, um capitão irresponsável, é um marujo irresponsável.
É uma navegação que só tem que cedo ou tarde afundar, pois está fora da vontade de Deus. Volte para a vontade de Deus enquanto é tempo. Agora, eles também, tem você observado outra vez? Tem você observado outra vez? Eles estão tentando dizer agora, grandes estudantes das Escrituras estão dizendo, muitas das profecias que foram profetizadas na Bíblia estavam absolutamente erradas. Esses são os dias, irmãos. É os dias, minha irmã, que você tem que atentar, porque os falsos profetas estão tentando dizer que as Escrituras estão erradas, e até a ciência natural, querendo provar que a Bíblia foi um erro, que não houve nascimento de Jesus, que não houve isso e aquilo outro, e vocês ouviram, e eles estavam tentando dizer de tudo. Veja, eles estavam tentando destruir o efeito da palavra. Veja, não é destruir a palavra, mas o efeito. Quando alguém prega de uma maneira que está simplesmente com a intenção de defender o seu próprio objetivo, a sua própria igreja, ele está anulando o efeito da palavra. Se eu prego algo que eu mesmo não estou vivendo, eu estou anulando o efeito da palavra. Deus não poderá honrar aquilo. É por isso que o profeta Elias disse para aqueles profetas de Baal: vamos fazer aqui então um desafio? Você coloca aí o seu altar e eu coloco o meu. Vamos para o desafio então. Você não está dizendo que o seu Deus é um Deus que também faz o que o meu Deus faz? Então vamos para o desafio. Vamos ver qual Deus realmente é que deve ser adorado. Se é Baal ou se é o Deus de Israel. E como provaremos isso? Bom, da maneira que não será eu fazendo, da maneira que seja Deus fazendo. Essa é a maneira de provar a Deus. Quando eu mesmo dou um jeitinho, quando eu mesmo peço para alguém confirmar minhas profecias, não, Senhor, esta é a maneira que eles estão fazendo. Vejam, eles estão tomando pessoas que creem que Jesus era um mito. Que coisa! Uma igreja que crê que Jesus era um mito, ou seja, só algo que todo mundo conta hoje, história, mas não é verdadeiro. Não pode ser assim. Alguns creem que ele era um profeta, mas dizem que os dias de milagre já passaram, e outros talvez nem creem que ele mesmo existiu. Misericórdia, né? Nós não poderemos continuar devido ao tempo. Os áudios, o tempo máximo é esse, já passou. Que Deus os abençoe, que Deus confirme essas palavras em vossos corações, e se Deus permitir, se Deus nos der inspiração para tal, nós voltaremos continuando esse assunto, esse parágrafo, a partir de amanhã. Deus confirme o seu relacionamento com Ele através de uma vida diária de oração e leitura da palavra. Não deixe de fazer isto. É a única maneira de você se encher do Espírito Santo. É a receita que nos deu o irmão Brana aqui com a sua mensagem. É só você se lendo a palavra e orando, é que você se encherá do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, para sempre. Amém.